Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vou fazer a leitura para vocês agora da AD5 de Matemática do dia 1º de outubro, tá bom? Então vamos lá. Na matemática, a multiplicação é uma forma simples de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. Os resultados da multiplicação de dois números é chamado de produto. Conceituação. Sendo a multiplicação representada por uma adição de quantidades iguais, observe cada conjunto de figuras e escreva o número que representa o resultado de cada grupo. Então, aí, 2 mais 2 ou 2 vezes 2, o resultado é o mesmo. Letra B, 3 mais 3 ou 2 vezes 3. Letra C, 2 vezes 4 ou 2 mais 4. 2 vezes 4 ou 4 mais 4. 2 vezes 5 ou 5 mais 5. Então, preste atenção no exemplo de cima para você fazer o de baixo. Antes de aprender sobre o dobro e triplo, os nossos personagens treinaram bastante a tabuada de 2 e 3. Mostre para eles que você também aprendeu direitinho e termine de preencher os quadrados abaixo. Então, aí tem o primeiro, que é 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. Aí vai vir 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 2 vezes 5. Mesma coisa do outro lado. 3 vezes 1 igual a 3. Aí você vai fazer 3 vezes o 2, 3 vezes o 3, 3 vezes o 4, 3 vezes o 5. Virou a folhinha. Os personagens do livro A Flor do Mato tiveram a ideia de fazer uma receita de bolo. Ao observar os ingredientes, eles acharam que tinha pouca quantidade. Então, resolveram dobrar e triplicar a receita. Ajude-os a preencher a quantidade total de cada ingrediente. Aí vem um modo de preparo, enfim. Mas vamos ao que nos interessa. Então, aí o leite condensado é uma lata. A receita normal. Eu quero saber o dobro de uma lata e o triplo de uma lata. Quantas latas são? Chocolate em pó são 2 colheres. Qual é o dobro de 2 colheres? Qual é o triplo de 2 colheres? Margarina, 2 colheres. Qual é o dobro de 2 colheres e qual é o triplo de 3 colheres? Ok? Se você quiser facilitar, você não souber o resultado de cabeça, você faz a continha. Use sempre uma folhinha de rascunho. O que é uma folha de rascunho? É uma folhinha à parte. Você pode pegar uma folhinha do seu caderno para você poder rabiscar, fazer as continhas, não tem problema nenhum, ok? Número 4. Nesse bimestre aprendemos sobre as medidas não padronizadas. Leia as frases abaixo e escreva sobre que medidas estamos falando. Do lado tem uma foto, uma imagem. Observa. O, pontinho, pontinho, e o são formas não padronizadas de medir. É muito comum correr medições diferentes ao utilizar essa medida por diversas pessoas. Número 5. Já as medidas padronizadas são chamadas de medidas de comprimento. Escreva quais as letras representam as seguintes medidas: milímetro, centímetro e metro. As medidas do desenho estão reduzidas. Qual é o comprimento indicado pela régua em centímetro? Então, você vai observar a régua. Nós temos uma régua aí de 14 centímetros. Apesar dela estar reduzida, mas a marcação dela é 14. E aí você vai ver qual é a medida do alfinete, do lápis, da borracha e do pincel. Escreva por extenso as medidas abaixo. Eu vou falar o nome e você vai escrever. 25 centímetros, 235 metros, 45 centímetros e 12 milímetros. O metro é uma unidade usada para medir comprimentos. Cada centímetro tem 10 milímetros. Então, com base no que estudamos, podemos dizer que um metro tem... Quantos centímetros tem o metro? Virou a folha. Cálculos. Complete as adições, forme as multiplicações para calcular o total de pontos dados que os nossos personagens fizeram. Aí tem a soma. No caso, você vai armar a soma e depois você vai armar a multiplicação, contando os pontinhos que tem dentro
do dominó, tá? Não é contando a quantidade de dominó, não. É contando os pontinhos. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, tem 4 pontinhos e aqui tem 4 pontinhos. Aí você vai fazer esse mais esse, e depois a continha de vezes, ok? Efetue as operações abaixo, mas atenção aos sinais. Hoje temos 3 sinais diferentes, então aí nós temos 3 tipos de operações: multiplicação, soma, né, que é a adição, ou continha de menos, que é a subtração. Lembrando que tem continha de vale 1 e tem continha de pedir emprestado. Então, preste bem atenção, ok? Problemas. Tairone e Pablo saíram para colher maçãs. Sabendo que Pablo colheu 8 maçãs, responda as questões. Tairone comeu o triplo, o triplo do que Pablo comeu. Então, você vai ver qual é o triplo das 8 maçãs. Letra B. Austin comeu o dobro da quantidade de Pablo. Quantas maçãs Austin comeu? Então, primeiro você tem que ter o resultado da primeira continha do primeiro problema, para depois você usar o resultado e fazer o dobro, ok? Letra C. O fazendeiro da história Flor do Mato capinou 63 metros durante o dia e 58 metros durante a noite. Quantos metros ele capinou no total? Ou seja, ó, ele capinou 63 no dia e 58 à noite. Ó. Quantos ele capinou no total? Letra D. A personagem A Flor do Mato tem 3 lápis e seu estojo escolar. Quantos centímetros têm os 3 lápis juntos? Ou seja, se é junto, eu tenho que somar todos eles. Continha com 3 parcelas e certamente a continha de vai 1. A primavera chegou e com ela as árvores ficaram mais charmosas e floridas. Observe a tabela abaixo e calcule qual é a diferença de mudas entre os ipês amarelo e branco. Então, eu quero saber a diferença. Eu preciso fazer uma continha de menos para saber a diferença, né? Então, aí, ó, IP amarelo são 249 e IP branco 127. Então, você vai fazer a continha aí para saber qual é a diferença entre eles. Tá bom, meus amores? Então, olha, façam com bastante atenção. A prova, essa avaliação, ela tá grande e tem coisas novas, tá bom? Fiquem atentos. Um beijo e uma ótima avaliação para vocês.